A paz do Senhor Jesus, nesses versículos Deus vai falar contigo. Primeira epístola de João, capítulo 5, os versículo 1 seguinte, nos fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver uma explicação de uma carta escrita pelo apóstolo João, aonde ele está nos explicando acerca de nós crermos, de nós termos fé. Ele fala da importância de nós termos fé em Jesus Cristo e a importância de nós crermos que ele é Filho de Deus. E ele vai falar acerca também do nascimento. E nós sabemos que nós somos gerados e formados filhos de Deus quando nós descemos as águas do batismo e também aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador. Porque Jesus Cristo, através do nome dele, nós também nos tornamos filhos. E esta é a única forma, amados irmãos, de nos tornarmos filhos de Deus. Tem muitas pessoas que falam, eu também sou filha de Deus, eu também sou filho de Deus. Né? Isso é vamos dizer assim, o mundo costuma falar, eu também sou filha de Deus, eu também mereço, eu também sou filha de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro, filho de Deus é só aquele que aceita Jesus como Senhor e como Salvador, porque só Jesus Cristo, só o nome dele tem poder de nos fazer filhos de Deus. Nós só nos aproximamos de Deus, conseguimos chegar ao trono da glória do Senhor por causa de Jesus que morreu na cruz e através do sangue dele, nós aceitando Jesus como Senhor e como Salvador, o sangue dele nos purifica de todo o pecado e aí nós podemos nos aproximar desse trono de glória para poder falarmos com Deus. Amém, amados irmãos? Então é muito bom a gente entender isso. Se eu não aceitei Jesus como Senhor e como Salvador, não somos filhos, somos criaturas. Então temos que entender isso. Louvado seja Deus. E aqui João ele está falando acerca do nascimento, está falando acerca de quem gerou. E ele fala sobre o amor. E a prova do amor. Eu amo a Deus. Mas a maior prova é quando nós cumprimos o mandamento, quando nós obedecemos. E ele fala, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, não é só aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Existem algumas diretrizes, algumas coisas que nós precisamos consertar, que nós precisamos começar a viver. Começamos a trazer para a nossa vida. E quando se trata da prática, é literalmente sair do erro, sair do pecado. E quando Deus nos chama para o mandamento, é porque ali existem algumas ordenâncias que para nós que somos cristãos, para nós que somos discípulos, para nós que somos servos, nós temos que trazer para a nossa vida, que são atitudes, atos que nós não podemos mais praticar. E olhando para o mandamento, trazendo para a nossa vida e seguindo ele. Louvado seja Deus. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Se você ama a Deus, você vai cuidar em praticar os mandamentos do Senhor. Porque esse é o sinal do amor, né? Quando nós guardamos o mandamento. Então, o que Deus está falando para nós nesta noite aqui, que o sinal que o cristão tem de amar a Deus é quando nós ficamos dentro da palavra, dentro da ordenância do Senhor. Louvado seja Deus. E ele fala assim, ora, os seus mandamentos não são penosos. Só é penoso, irmão, para quem realmente não conseguiu se libertar. Aí tem aquela dificuldade. Aí aquilo que é pequeno se torna grande. Aquilo que às vezes é pesado se torna insuportável, né? Mas nós podemos
compreender que aqui João ele está esclarecendo acerca de servir a Deus. E para servir ao Senhor, temos que cumprir. E para cumprir, ele vai deixar algo bem tremendo para nós aqui. É necessário ter fé. E quando nós temos fé, nós vamos cumprir e não vamos achar penoso, não vamos achar pesado. Louvado seja Deus. Aí ele fala assim, olha, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí onde eu já disse, nós somos nascidos através de Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz, e quando nós somos nascidos, nós somos filho, e nós vamos vencer o mundo, porque esta é a vitória que o mundo vence. Qual que é? Pela fé. Então, se nós temos fé, nós vamos vencer, porque é impossível, irmãos, servir a Deus, crer na palavra, cumprir a palavra, tentar se separar, se modificar, mudar os seus caminhos, se não for pela fé. Porque quem não crê na palavra, quem não crê em Jesus Cristo, não tem como. É por fé. Nós vamos viver por fé. O justo viverá pela fé. E vai ter situações que Deus vai permitir a gente passar, porque Ele vai querer nos trabalhar em nós, quer melhorar em nós. E se nós não tivermos fé para crer na providência, no auxílio, na bondade, na benignidade de Deus, porque tudo isso é necessário ter fé. Muitos não conseguem permanecer, porque a fé esvainece. E Deus nesta noite está te convidando, tenha fé, porque eu tenho coisas grandes para colocar na sua mão. Tenha fé, porque através da tua fé eu trabalho, porque através da tua fé eu multiplico, porque através da tua fé eu curo, porque através da tua fé eu monto essa empresa que você quer, através da tua fé eu monto esse projeto que eu te dei. Através da tua fé eu te dou esse filho que você quer. Através da tua fé, eu salvo esse menino, eu salvo essa menina, eu arranco das drogas, eu arranco da perdição. Através da sua fé, eu trabalho no meio da sua família. É através da sua fé, aleluias, que eu, o Senhor, entro dentro desse cativeiro, entro dentro desse relacionamento, entro no seu relacionamento, no seu casamento. É através da sua fé. Sou eu, Deus, que trabalho, sim, tirando todo engano, toda mentira, todas as situações e adversidades que têm chegado até você, porque eu, o Senhor, trabalho pela fé. É necessário ter fé. Aleluia. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. É pela fé, irmãos. É pela fé. Não existe uma outra forma de servir. Não existe uma outra forma de trabalhar no reino de Deus. Não existe uma outra forma de dizermos que somos servos. Nós temos que crer. Porque nós não vamos ver Jesus com os nossos olhos carnais. Mas nós sabemos que pelo Espírito Ele está aqui. Ele está aqui comigo agora, pelo Espírito Santo, e Ele está aí com você. E se você tiver fé, essa palavra te encontra, essa palavra vai encontrar a sua necessidade. Porque o nosso Deus trabalha com o coração cheio de fé. Aleluias. A mulher do fluxo de sangue foi fé. Aleluias. O paralítico que foi descido pelo telhado, pelos irmãos, os amigos dele, ele teve fé para receber do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Ou melhor dizendo, os amigos tiveram fé para ele receber. Louvado seja Deus. E assim tantos outros casos, tantas situações que Jesus Cristo realizou prodígios e milagres. Os muros de Jericó caiu por causa da fé. O mar vermelho se abriu por causa da fé de Moisés. Louvado seja Deus. Porque ficou debaixo da ordenança, fez o que Deus mandou, e Deus nesta noite está dizendo, faça tão somente aquilo que eu tenho pedido para você fazer, porque o que você precisa é ativar a sua fé, porque é através da tua fé que eu vou fazer e vou operar, aleluias, e você vai vencer o que você está passando por fé. Esta é a palavra, tenha fé,
Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque é o que vence o mundo. Aleluias, é o que vence o mundo, é o que você vai receber da parte do Senhor, a sua vitória, fé. Porque pela fé você crê em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo é vitorioso. Porque nós não cremos, porque nós temos em nós isso. É a fé que gera o crer, o confiar, o depositar a fé no Mestre. E Deus nesta noite está dizendo para você, tenha fé. Porque através da tua fé, eu vou trabalhar por você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.